Olá, tudo bem? Meu nome é José Fernandes Vilas e hoje nós vamos conversar sobre transtorno de personalidade borderline, que é aquela pessoa que sobrevive em meio a essa montanha-russa de emoções e tenta sobreviver no meio desse caos. Certo? Só que antes de conversarmos sobre esse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativar as notificações e curtir nosso vídeo para que prossigamos falando sobre borderline. Agora, por que é importante falar sobre transtorno de personalidade borderline? Existem artigos que comprovam que até 6% da população possui esse transtorno. Você imagina numa população igual ao Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, seriam umas 8 milhões de pessoas teriam esse transtorno. Então é muito grave, é muita gente que possui esse transtorno de personalidade, porém às vezes nem é diagnosticado. Mas como perceber quem é esse paciente, quem é essa pessoa que possui esse transtorno de personalidade? Geralmente são pessoas que numa noite, numa festa, ele conhece uma outra pessoa e ele tem uma compatibilidade como se ele já conhecesse aquela pessoa há 1000 anos. E ela começa a desenvolver uma intimidade que às vezes demoram meses para a gente ter uma intimidade com a pessoa, e ela cria aquela intimidade como se fosse muito tempo em um único dia. É aquela pessoa que te pede em casamento na primeira vez que ela te vê, no primeiro encontro. Então é uma pessoa que vive altamente, assim, em grandes emoções. Já viu aquelas pessoas que quando terminam um namoro, elas vivem tão intensamente, elas vão para a porta da casa da pessoa, ligam 200 vezes para poder falar com aquela pessoa, são incansáveis, são muito voláteis e causa sempre uma briga, sempre uma situação muito difícil o término de relacionamento das pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. Nos relacionamentos, geralmente, por se anular, por se cancelar, por não se valorizar e sempre valorizar as outras pessoas, claro, que sempre esperando algo em troca, porque o borderline ele só investe numa relação esperando algo em troca, né? Geralmente o borderline ele se relaciona com pessoas psicopatas. Por quê? Você imagina, o psicopata ele se alimenta da desgraça alheia. Já o borderline ele se alimenta da atenção da outra pessoa, do carinho da outra pessoa, do que a outra pessoa se disponibiliza a oferecer para ela. Então vira uma relação de consumo entre esses dois personagens, certo? A pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela vive o tempo inteiro como se estivesse apaixonada, a 1000 por hora, e não é fácil. Você imagina o seguinte, quando a gente começa a viver apaixonado, a gente vive o tempo inteiro naquela tensão, naquela esperança, naquela vontade de viver aquela situação. Porém, a relação do border não é que ele esteja apaixonado, seria bom, né? Seria bom demais, porém, aquilo causa um sofrimento, porque a pessoa que está com border, ele geralmente não está na mesma intensidade de sintomas. Então, essas pessoas sofrem muito com esse transtorno, porque é um transtorno que vai incapacitando a pessoa. Você imagina, são pessoas que vivem tão intensamente, tão impulsivamente, que elas trocam de faculdade, trocam de curso, elas começam a ter compulsão alimentar, existem pessoas que fazem cirurgia bariátrica e começam a comer novamente a ponto de engordar tudo de novo. São pessoas que trocam de carro incessantemente, sempre buscando serem aceitas, estarem mais visíveis e receber algum sentimento em troca. São pessoas que viciam em droga, geralmente álcool, maconha e cocaína, são vícios múltiplos que a pessoa desenvolve. São pessoas que trocam de relacionamento muito frequentemente, estão trocando de parceiros e sempre são relacionamentos muito conturbados, porque é uma pessoa que vive a 1000 por hora, é uma pessoa que vive numa volatilidade de sentimentos muito grande. Certinho? É isso que eu tinha a dizer sobre o transtorno de personalidade borderline. Espero que vocês gostem e compartilhem o vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.